me ouvindo bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeiro dizer que é um prazer estar fazendo parte desse projeto, esse Plano Nacional aí de contingência em relação ao Enem e, de maneira mais específica, com a disciplina de redação. Eu sou Jaqueline Cardoso, sou professora de redação, de literatura e também de gramática, mas minha área de atuação e paixão é realmente a redação. Sou formada em letras vernáculas e tenho mestrado em literatura. A atuação em relação à redação, ela surge principalmente porque desde a infância eu gosto muito de escrever e a análise de texto me ganhou durante a graduação, então é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e é um prazer enorme estar podendo contribuir com aquilo que eu gosto de fazer num momento como esse que a gente tem vivenciado de pandemia, tá bom? Então, assim, só para a gente orientar a organização da nossa aula de hoje, nossa aula, ela vai contar comigo e com mais alguns professores, tem também o professor Alan, ele já está aqui online, daqui a pouco ele deve falar também com vocês. Nós organizamos um planejamento didático em relação às aulas, para que a gente tivesse uma construção que pudesse ser feita de maneira progressiva em relação ao texto, tá? Quando a gente fala de redação, muitos alunos erroneamente entendem que não há conteúdo para se estudar em redação. E esse é um erro bastante comum entre os alunos, a ideia de que não existe conteúdo em redação. Na verdade, existe conteúdo em redação e ele precisa, com certeza, ser estudado, revisado e aperfeiçoado. E a ideia do curso, a proposta do Plano Nacional de Educação, juntamente conosco, os professores, é que vocês possam ter acesso a um auxílio nesse período de pandemia, em que muitos de vocês, estudantes, principalmente estudantes da rede pública de ensino, encontram-se sem aulas ou com aulas à distância, tá? Nossa aula de hoje, ela vai tratar especificamente do tipo textual que é solicitado no Enem e da estrutura desse tipo textual. Então, o que é fazer um texto dissertativo, argumentativo, como analisar o tema da redação, que elementos você precisa considerar daquilo que é dado pela proposta da banca. E aí, nas aulas seguintes, a gente vai estar trabalhando com as competências que são avaliadas, como desenvolver parágrafos de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, repertórios culturais que vocês possam utilizar ao longo do texto, análise de temas, análise de textos que foram bem avaliados. Então, a gente está pensando no projeto de maneira progressiva. Justamente por isso que a ideia é que a gente possa pensar numa construção de texto que seja contínua e não uma aula isolada. Olá, pessoal, boa noite para vocês. Peço, por gentileza, que desliguem seu microfone, está dando interferência no áudio, beleza? Bons estudos. Pode continuar, professora. Gente, talvez esse lembrete constante em relação ao microfone seja pelo fato de vocês não estarem utilizando essa plataforma, que é uma plataforma do Google, que é o Meeting. Nele, a gente consegue interagir bem, desde que sigam-se as regras adequadamente, tá? Entre elas, uma regra de boa convivência nesse espaço é justamente manter o microfone desligado, e se você, porventura, quiser tirar alguma dúvida, primeiro você sinaliza ali no chat, pede a palavra para falar, e aí eu peço pelo seu nome para que você se pronuncie, e aí você abre seu microfone. Porque se no momento da dúvida você abrir o microfone, eu perco o raciocínio, e quem está assistindo também vai ter aí problemas em relação à continuidade da aula, tá bom? O prosseguimento da aula. Vou começar com a apresentação aqui do nosso infográfico que foi preparado para a aula de hoje.
para que a gente pudesse ter aí um norte em relação à nossa construção de aula. Eu vou apresentar a tela aqui, se por acaso alguém não conseguir visualizar a tela, é só você ir onde tem as pessoas acima aqui, tá? E sinalizar, e vai ter uma caixa de texto e que tem apresentação. Ali vai ficar a mesma tela aparecendo que é a apresentação que eu vou estar fazendo aqui também, tá? Beatriz pergunta aí se as dúvidas podem ser colocadas no chat, com certeza, tá? Eu só não garanto que que a resposta vai ser imediata, tá bom? Porque há um processo que a gente chama, né, de delay, de tempo em relação a o que você pergunta e quando a mensagem chega até aqui, tá bom? Mas pode colocar, faça de maneira específica sobre o que você quer saber, que eu respondo na sequência. Pronto, muito bom. Já estou vendo aqui que vocês conseguem observar a tela do infográfico. Professor Alan está online, quer falar alguma coisa, complementar, fazer sua apresentação inicial? Vamos nos apresentar, então. Né? Boa noite, gente. Bom, eu sou o professor Alan Santos, sou aqui de Manaus, Amazonas, né? Trabalho com essa área aí de gramática, literatura, redação principalmente, né? Minha especialidade é redação, é o que eu gosto realmente. E por conta dessa pandemia, né? Eu tenho trabalhado com meus alunos utilizando essa ferramenta aqui que vocês estão utilizando agora, né? Todos os dias, 7 horas da manhã. Todos os dias, 7 horas da manhã, meus alunos estão aqui comigo, turma lotada, prestando atenção. E tem dado certo, né? Nós temos utilizado e tem dado certo tudo. Enfim, hoje nós vamos aí contribuir com o conhecimento de vocês, né? Então aqui vocês estão vendo que tem gente de todo lugar prestando atenção e tem gente aqui de vários lugares aqui para explicar para vocês. Então vai ser uma soma de conhecimentos aí de algumas regiões aqui do nosso Brasil e eu espero que a gente possa contribuir com o conhecimento de vocês. Então, Jaque, pode continuar aí e daqui a pouco eu dou o segmento. Tudo bem? Estão ouvindo? O áudio está cortado? Tudo certo aí? Sim, Alan. Okay. Estava procurando o código aqui, o pessoal do PNE pediu o código para que o pessoal pudesse participar. Acho que algumas pessoas não tiveram aí sucesso em entrar. Ok. Já mandei, vamos lá então começar de fato a nossa aulinha. Bom, o infográfico que está aí aparecendo na tela para vocês pretende fazer um resumo da nossa aula de hoje.
A ideia é que a gente possa falar um pouco sobre o tipo textual que é solicitado no Enem, que é um texto de caráter dissertativo argumentativo, e que vocês, a partir dessa aula de hoje, possam ter uma noção geral aí para escrever o texto no estilo que é solicitado pelo Enem. Para isso, eu vou mudar a tela aqui para que a gente possa observar numa prova de Enem propriamente como que você deve fazer a leitura do tema e que instruções já vêm disponibilizadas para os candidatos na própria prova. Como eu não sabia se muitos de vocês conheciam a respeito da prova do PPL, que é a prova de pessoas privadas de liberdade, eu escolhi trabalhar com ela justamente porque, se vocês não conhecem, passam a conhecer, ela é aplicada após o Enem, e justamente como segunda aplicação voltado para pessoas que tiveram algum problema durante a primeira aplicação e para pessoas privadas de liberdades. A gente tem tido um índice muito positivo de pessoas que estão presos e que participam do Enem por meio dessa possibilidade. A prova, ela, assim como a prova tradicional, ela fica disponível no site do INEP, então vocês podem baixar, e fazer as provas anteriores é sempre uma ótima forma de treinar para a prova do Enem. Então, eu vou trabalhar com o tema do ano passado, que foi utilizado na prova do PPL. Ok, vocês perceberam aí que houve uma mudança da tela. Eu estou exibindo agora o caderno de questões do PPL. Esse caderno de questões, ele vai trazer a redação lá no meio do caderno. Quem já está fazendo o Enem há alguns anos percebeu que houve essa mudança. Antes, a prova de redação, a temática de redação, ela vinha disponibilizada na contracapa do caderno, e muita gente, no primeiro ano em que aconteceu desta forma, teve problemas porque ficou perdido em relação de onde estava o tema de redação. O tema ele foi colocado no meio justamente porque na capa do caderno diz que a ordem das questões vão acontecer dessa forma. Primeiro, as questões de língua estrangeira e língua portuguesa, a área de linguagens, e, na sequência, a prova de redação e só depois a área de ciências humanas. Então, por conta disso, foi feita essa adequação e a redação passou a vir após as 45 questões de linguagem. A prova do PPL, ela é super parecida com a prova do Enem tradicional. Na verdade, quando se faz a prova, quando se elabora a prova, já se tem um quantitativo de provas que é elaborado, justamente porque podem acontecer alguns imprevistos, como a gente já viu em alguns anos. E, por conta disso, questões, elas recebem aquela correção pelo índice de resposta correta, né, o TRI. Isso faz com que as provas elas sejam elaboradas de maneiras muito parecidas. Claro que, em se tratando na nossa disciplina, especificamente redação, não dá para repetir ou manter um mesmo tema, então, sim, cada prova tem uma temática diferente. Aqui acima, a gente já vê na prova de redação instruções relacionadas a como você deve elaborar a sua construção textual. Observações que são importantes ressaltar. De nada adianta você fazer um rascunho muito perfeito, organizado, com a letra bastante legível, e na hora de transcrever a redação para a sua prova, você fazer na correria, sem dar a devida atenção e o devido cuidado na hora da transcrição por conta do tempo. Isso acontece bastante com os candidatos, então eu acho que é uma sinalização muito relevante de ser feita aqui nesse momento. Cuidado com o tempo que vocês dedicam para a redação. Vocês precisam lembrar que a nota de vocês é dividida por 5, tá? E redação sozinha é uma dessas notas. Então, você precisa, sim, dar uma atenção especial à redação e deixar um tempo específico de elaboração e transcrição da redação aí, para que você faça isso com segurança. Inclusive, eu sempre sugiro aos alunos que leiam o tema da redação e que tentem fazer essa elaboração no rascunho e, posteriormente, façam aí algumas questões para depois passar a limpo
porque aí você tem um tempo de rever aquilo que você escreveu, mas nunca, hipótese alguma, deixar a redação para fazer por último, tá? Além do cansaço mental, você entra em um conflito muito grande com o tempo que você tem para terminar a prova. E por conta disso, acaba cometendo desvios que poderiam ser evitados, sobretudo em relação às nossas questões da língua portuguesa. Aqui a gente tem outras instruções também em relação à quantidade de linhas. Muitos alunos perguntam se passar de 30 linhas, se escrever a linha 31, por exemplo, que não existe, se ele vai ter a redação zerada. Não, não vai ter a redação zerada, mas aquela linha ela vai ser desconsiderada, ela não vai ser corrigida efetivamente, porque ele diz que o texto ele deve ser escrito em até 30 linhas. Então, você tem, no máximo, 30 linhas para escrever o seu texto. Outra coisa que eu acho importante destacar é o fato de que você não pode copiar integralmente, com as mesmas palavras, com a mesma estrutura de período, tanto os textos que vêm disponibilizados na proposta, quanto textos que estejam presentes no caderno de questões. Nós todos somos brasileiros, né? E jeitinho brasileiro é com a gente mesmo. Então, volta e meia, os candidatos, ao pegarem o tema de redação, observavam, principalmente lá na prova de humanas, se havia algum autor, algum filósofo, algum sociólogo que foi citado para que utilizasse do enunciado da questão na própria formulação da redação. E o Enem, que não é besta nem nada, percebendo isso, hoje vem de maneira específica aqui nas instruções que você não pode fazer isso, porque as linhas que você copiar serão desconsideradas. Para corrigir a sua redação, você precisa ter, no mínimo, 7 linhas, tá? Sua redação precisa ter, no mínimo, 7 linhas, que difere bastante de alguns vestibulares tradicionais, que pedem um mínimo de 20 linhas, por exemplo. No Enem, com 7 linhas, você já tem o texto corrigido, mas claro, lógico, que não quer dizer que você vai ter aí uma boa pontuação por ter o texto com 7 linhas apenas. Outro tópico é a questão da fuga ao tema. A gente teve aí alguns textos bastante polêmicos em redação de anos anteriores, como, por exemplo, a receita do miojo, o hino de futebol, ou mesmo a menção à Peppa Pig, que apareceram em textos que receberam boas notas, e por conta disso, hoje, há 2 ressalvas nas instruções que resguardam o processo seletivo de candidatos que tentem fazer coisas desse tipo. Um dessas ressalvas é a fuga ao tema, e a outra é a ideia de partes do texto que estejam deliberadamente desconectadas da proposta. Esses textos automaticamente recebem nota 0. Outro elemento também importante de ser citado é a questão do anonimato. Você, quando faz a inscrição para o Enem, você se torna um número, um código. E por isso mesmo você não pode assinar ou fazer menção a seu nome ou alguma marca que permita a sua identificação ao longo da transcrição da sua redação, porque esse processo também pode zerar aí a sua prova. Vou parar um pouquinho aqui, que chegaram algumas perguntas. Se pode utilizar os dados dos textos motivadores, com certeza. A gente vai falar um pouquinho disso. Não pode copiar as frases integralmente desse texto, isso mesmo. Carol pergunta se pode utilizar algum dado falso. Carol, olha só, eu particularmente, eu não concordo com essa utilização, tá? Eu vejo que pode, que as pessoas usam, que às vezes dá certo, mas eu particularmente não oriento os meus alunos a fazerem isso. Primeiro porque pode haver uma discrepância muito grande na invenção desses dados, né? Você pode dar lá um dado que tenha 30% de diferença do dado oficial, e isso, claro, não enriquece a sua redação. Pelo contrário, isso demonstra que você tem pouco domínio daquele conteúdo. Então, eu não correria esse risco de utilizar informações indevidas, tá bom? Temos aí também na sequência. Boa pergunta, tá? Rodrigo pergunta: posso transcrever o tema da redação da introdução ou é melhor parafrasear?
Com certeza, Rodrigo, parafrasear, tá? Quando você escreve o tema da redação igual, isso pode ser visto como uma situação de plágio, tá bom? Porque aquela frase tema oficialmente não é sua, tá bom? Se eu colocar uma citação, mas se trocar o nome do autor, Rousseau, Bauman, perde ponto, oficialmente falando, não há uma competência que destaque esse ponto perdido especificamente por um erro, mas ele vai ser anexado junto com outros erros também que possam aparecer, e, claro, você vai ser penalizado. A escrita gramatical de uma outra esfera pode fazer com que haja aí essa penalização. Ai, começou as perguntas agora, né? Afiadas as pessoas. Caso o título não seja bom, ocorre perda de ponto. Título não é um item obrigatório, não há uma competência específica para avaliar título. Então, eu sempre digo aos alunos que só faça título se você, de fato, tem um título que seja criativo, chamativo e que seja importante para a sua argumentação. Fora isso, é uma linha que você está desperdiçando de argumentação, tá bom? Fernanda fala aqui sobre a questão de deixar as perguntas para depois. Eu acho também interessante, tá? Para a gente não atropelar alguns conhecimentos, tá bom? Para que a gente possa dar prosseguimento mesmo à ideia de aula de hoje, tá bom? Depois eu dou uma olhadinha novamente no chat. Eu vou só atualizar a página, porque tem alguns colegas tentando entrar aqui e não estão conseguindo, tá? Então, vou sair um pouco. A gente tem que fazer várias coisas, né? Ao mesmo tempo. Eu vou atualizar a página, posso sumir um pouco aqui, tá, da tela. Alan, se você estiver disponível, quiser comentar alguma coisa, vou atualizar aqui para permitir os outros colegas de entrarem também. Bom, gente, rapidinho, só complementando aqui enquanto a professora vai ali resolver algumas coisinhas. É interessante, por isso que é interessante, né? O Enem pede muito para que você tenha uma bagagem cultural, né? Você precisa ter essa bagagem cultural, você precisa estar atento às notícias, você precisa ter uma leitura muito boa, você precisa conhecer sobre diferentes assuntos, sempre ler, né, vários assuntos. Normalmente, né, você pode pesquisar possíveis temas do Enem, dar uma lida sobre aquele assunto, né? De repente, e quem sabe você está com ruído, é isso? É porque para algumas pessoas pode ser que saia assim, com alguns ruídos. Não sei se para todos. Depende bastante da internet também. Ou então se o microfone estiver ligado. Tá tranquilo para vocês? Dá para ouvir? Normalmente é a internet. Beleza, gente. Então, é bem interessante isso aí. O Enem, gente, o Enem é interessante porque ele não quer, basicamente, só saber se você domina a gramática, se você conhece, sabe escrever, sabe a língua portuguesa. O Enem quer saber o que o aluno, o que uma pessoa, o que o jovem, né, o que a pessoa pensa sobre aquele tema. Então, o intuito é justamente saber isso, né? O que você conhece, qual é a sua bagagem. Isso a gente tem o nome de conhecimento de mundo. Qual o seu conhecimento de mundo acerca daquele tema? Então é interessante, né, você ler bastante, você ter aí um conhecimento de mundo bem vasto, né, bem cheio, bem carregado. Então isso é bem interessante. Isso é bom para uma pessoa que lê, né? Você que gosta de ler, você que não gosta só de ler histórias em quadrinhos, mas você lê outras coisas também, blogs, notícias, você conhece alguns pensadores, você sabe coisas de Aristóteles, enfim. Então, é interessante, né? Interessante você ter esse conhecimento. Acho que a professora voltou. Voltou, Jaque? Não?
Oi, voltei sim. É Então, porque não é? A gente precisa estar atualizando a página e a gente sai, sim, mas aí os outros colegas conseguem vir e acessar. Eu estava aqui com alguns pedidos pelo WhatsApp de falta de acesso, tá? Vamos dar continuidade, então. Só mostrando aqui agora como vocês devem fazer, né, a leitura do tema propriamente, para que aproveitem melhor as informações e aquilo que já foi dado pelo próprio Enem e possam, assim, ter uma escrita que seja aí mais adequada para o que a redação ela pede, tá? A gente vai considerar aqui esse texto, esse enunciado que é dado na proposta de redação, e nele já estão presentes as 5 competências que deverão ser seguidas por vocês, alunos, tá? Então, vocês precisam se preocupar com essas 5 competências, em dar conta dessas competências também, tá bom? Elas todas já estão elencadas aqui no enunciado que a própria prova dá. E aí, já quero começar falando a respeito de uma dica, que é a questão de como vocês geralmente fazem a leitura. É comum que o aluno ele não vá direto nesse final da prova em que traz o enunciado. Pelo contrário, que ele a leitura dos textos de apoio. Gente, quando você faz isso, você está perdendo a oportunidade de fazer com que a sua mente possa pensar em outros recursos para serem utilizados, tá? O ideal é que você faça a leitura desse trechinho onde tem proposta de redação e que vai se apresentar o tema efetivamente sobre o qual vocês vão escrever e, posteriormente, que vocês façam a leitura do texto de apoio. Dê um tempo para que você possa absorver esse tema, absorver informações e ver qual é a sua bagagem cultural em relação a essa construção temática. Eu sei que a gente fica bastante ansioso em relação a descobrir qual é o tema, muitas vezes pelo próprio desconhecimento da prova do Enem, busca-se informações vagas, né, do tipo, o tema do Enem foi a violência contra a mulher. Tá errado, o tema do Enem não foi violência contra a mulher, o tema do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. Então, são coisas diferentes, justamente porque você acaba vendo o tema de maneira muito pequena como um assunto. Inclusive, já aproveitar aí e falar que na próxima aula a gente vai estar trabalhando justamente com isso. Tema, títulos, assuntos, diferenciando esses elementos. A proposta de redação, então, ela já vai trazer esses 5 elementos que são também direcionados na proposta por meio das competências, da análise do seu texto. Temos assim, a partir da leitura dos textos motivadores. E, claro, você precisa ler os textos motivadores. Por favor, não seja aquele aluno que diz que eu nem vou ler os textos de apoio porque todas as minhas ideias estão no texto de apoio. E, claro, suas ideias estavam ali justamente porque você está pensando da forma adequada, tá? Os textos de apoio, eles são motivadores, são justamente para que a gente possa refletir em relação ao tema e considerar, por meio deles, que aspectos a gente vai discutir ao longo do nosso texto, considerando a nossa bagagem. Por isso que na sequência ele diz, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, o Enem, ele quer que você, ao escrever a redação, dê conta tanto dos textos que ele lhe deu para pensar no tema, quanto que você relacione elementos da sua formação. Inclusive, esse daí é um aspecto que é avaliado lá na competência 2, em que você vai utilizar áreas do conhecimento. Na sequência, ele diz, redija um texto dissertativo argumentativo. Então, o tipo textual que está sendo solicitado é dissertativo argumentativo. A ideia da nossa aula de hoje é falar um pouquinho também sobre isso. O que é fazer um texto dissertativo argumentativo? Esse texto, ele deve ser feito na modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, com uma língua padrão, sem coloquialismo, sem informalidades, sobre o tema, e aí ele vai enunciar que tema é esse. O tema do PPL foi combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Um tema super pertinente, ótimo para ser discutido. Muita gente ficou com ciúme do PPL, achando que o tema do PPL foi melhor,
Do ponto de vista da escrita, eu acho que o tema de 2019 foi bem fácil de ser escrito, mas todos nós ficamos aí um pouquinho tristes com a abordagem temática e não com o tema em si. E você deve apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, é importante ressaltar isso. Na teoria, houve, por parte do movimento Escola Sem Partido, a obtenção de que a argumentação não poderia ser penalizada por ferir os direitos humanos, mas continua a ressalva em relação aos direitos humanos na proposta de intervenção. Então, claro, você não pode mandar matar ninguém, exilar ninguém, ou fazer alguma coisa que fira de maneira explícita, direta, os direitos humanos. E aí vem um outro período que traz informações complementares, aquilo que ele quer ver no seu texto. Você deve selecionar, organizar e relacionar de forma coerente, de forma lógica, progressiva e coesa, de forma articulada, usando aí os chamados operadores argumentativos, os argumentos e os fatos para a defesa do seu ponto de vista, ou seja, para defender aquilo que você coloca como elemento lá na sua tese. Vou voltar aqui, tá, para o nosso infográfico e professor Alan, quer falar um pouquinho sobre esse tópico aí do dissertar e argumentar? Enquanto isso, eu vou dar uma observada no chat. Ok. Bom, gente, o segundo tópico do infográfico, né, é a questão de dissertar e argumentar. O colega até fez aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, eu acabei de ver, eu acho que foi o Wellington, né? O Wellington Almeida, você tem que defender minha tese. Isso aí é o que o Enem pede, né? Você precisa defender uma tese. Dissertar é você escrever sobre aquele assunto. E argumentar é justamente você tentar convencer a pessoa de que aquilo é certo, de que aquilo seria, né, um pensamento, uma reflexão, fazer a pessoa refletir. Por exemplo, eu vou pegar aqui um objeto, tem um copo. Você tem um copo, eu tenho o meu copo. Eu tenho que tentar convencer você, mostrar para você quais são as formas que mostram que esse copo aqui ele é melhor e fazer você refletir sobre isso. É claro que eu não posso dizer, este é o meu copo, né? Isso vai em pessoalidade, inclusive eu vou falar depois. Mas você vai dizer, este copo é fabricado por uma empresa muito conhecida, né? Que não tem muitas reclamações. Ele tem uma coisa diferente, estou inventando aqui, tá? Ele tem uma coisa diferente, o canudo não sai, o canudo é preso, né? Então você tem que argumentar. Essa é a questão justamente de dissertar, argumentar, dissertação argumentativa, né, que é a proposta que o Enem coloca para você. Você escrever sobre algo, dissertar sobre aquele assunto e, ao mesmo tempo, você mostrar, provar para a pessoa que realmente o que você está colocando ali é verdade. E aí vai entrar exemplos, né, concretos, dados e diversas outras formas que você pode colocar ali para dar uma base para sua tese, né? E você mostrar que você realmente domina esse assunto, que você conhece esse assunto aí. É assim que funciona a questão de dissertação argumentativa, né? Argumentar é você tentar convencer, você mostrar que realmente, né, esse pensamento é correto e fazer a pessoa refletir sobre aquilo. Então, essa seria a ideia do tópico 2. Não, professora Jaqueline? Acho que alguém está perguntando aqui alguma coisa. Sim, Alan, tem algumas perguntas aqui, na verdade, algumas já foram respondidas. A Lohane quer fazer alguma pergunta e pediu para abrir o microfone. Lohane, você perguntou como fazer, tá? Você vai aqui no íconezinho e clica no microfone, caso você queira fazer a pergunta aí. Vou abrir um espacinho para você fazer a pergunta enquanto eu disponibilizo o infográfico novamente. Deu certo? Deu, sim? Tá dando para ver. Sim, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar o seguinte, quando a gente vai fazer a redação do Enem, aí a gente tem que ler os textos motivadores, mas vamos supor que nem o tema persistência da violência contra a mulher. Então, são vários motivos que ocorre essa persistência. Pode ser porque elas não denunciam, porque os companheiros ameaçam. Então, são uma vasta gama de coisas que
que podem levar a essa persistência. Só que os textos motivadores, geralmente, eles já direcionam o caminho que a gente tem que seguir. Então, se eu quiser falar uma coisa, uma coisa que faz a persistência, mas não esteja nos textos motivadores, eu vou estar errado? Eu tenho que usar a ideia central desses textos? Lohane, boa pergunta, tá? Na verdade, os textos motivadores, como o próprio nome diz, eles levam esse nome porque eles devem inspirar o candidato a pensar o tema, mas os argumentos que ali foram discutidos não necessariamente precisam estar também no seu texto. É claro que o Enem quer ver é justamente qual é a sua bagagem cultural em relação àquele tema e que outros elementos complementam a sua argumentação em defesa do seu posicionamento. Então, não precisa que o seu argumento esteja presente no texto de apoio, você pode trazer outros elementos que você considere importante, mas eles precisam estar relacionados ao tema. Só tomar um cuidado, né, Lohane? Só tomar um cuidado para você também não encher de informações, assim, encher de motivos que persistem ainda ali, porque seu texto vai ficar muito grande, você vai passar e vai ficar tudo muito pela superfície, você não vai se aprofundar em nenhum assunto. Então, normalmente, para os alunos é escolher uns três motivos, 3 causas, né? Então, escolhe 3, 2, não vai colocar 5, 4, porque você não vai falar nada, vai ficar muito superficial o seu texto e você aí não vai tirar nota boa. Então, eu consigo fazer um texto, você consegue fazer um texto muito bom, utilizando 3 elementos, utilizando 2 elementos. Porque o que você citar, você vai ter que desenvolver depois, né? Num parágrafo. Então, tomar esse cuidado. Tem gente que quer encher, tem um conhecimento muito grande, só que você vai ter que delimitar, funilar esse conhecimento para que você não encha a sua redação de informações e, na verdade, você não falou nada, né? Então, tomar esse cuidado é interessante também. Verdade. E, inclusive, gente, é importante ressaltar isso porque a gente tem aquele dilema, né? Quando o tema é muito desconhecido, a gente imagina, poxa, eu não tenho nada para falar sobre esse tema e tudo que eu ia falar já está no texto de apoio. Já quando o tema ele é muito conhecido, como é o caso, por exemplo, da violência contra a mulher, que é algo que é muito próximo da realidade, que a gente tem muita coisa para falar, fica aquela dúvida, poxa, será que o meu argumento foi bom? Será que há um argumento melhor? Você tem que observar que o tratamento do seu argumento que importa. Então, você determina, e a gente pode fazer isso, por exemplo, por meio da tese, com a antecipação dos argumentos, que linha argumentativa você vai seguir, por que caminhos você vai traçar a sua argumentação e dar conta dessa argumentação ao longo do texto. E aí, com certeza, penso também como o professor Alan, acho que é importante que você determine poucas áreas argumentativas para que, de fato, possa explorar, porque é justamente isso que faz com que o seu texto saia da mera dissertação e se torne uma dissertação argumentativa, em que você não apenas elenca o problema, mas também discute sobre esse problema. O chat está animado aqui, viu, Alan? Estão vendo aqui. O pessoal perguntando aqui da hora. A gente pode continuar a aula de hoje, Alan, e terminar aqui o nosso infográfico? Pode, bora continuar. Se eles quiserem, estamos aí. Tá bom, por mim tudo bem também, tá bom? Ok, então vamos para o próximo tópico aqui, o tópico 3, aspectos linguísticos. Eu listei esse tópico, né, principalmente porque a questão da linguagem é algo que o candidato tem que ter preocupação ao longo da escrita. Durante as correções, eu sinalizo muito termo vago, ideia confusa, pouca especificidade no que quer ser dito, há uma incoerência em relação ao que está escrito, a informação está muito vaga, o uso de algumas expressões e também o uso de uma linguagem que seja informal, próxima à nossa oralidade, prejudica muito o seu texto, principalmente porque a gente tem uma competência específica que avalia o uso formal da língua. Então, quando você escreve de maneira muito próxima à oralidade, e isso é bastante comum entre os jovens, principalmente porque este recurso que a gente está utilizando, que é a internet, que são essas ferramentas tecnológicas, elas auxiliam muito a nossa vida, mas elas também acabam por nos deixar
muito mal acostumados em relação ao uso da língua. A gente tem corretor quando a gente escreve, a gente tenta abreviar quando a gente escreve, e todos esses elementos, eles são muitas vezes levados ao texto, à escrita, e a ausência de treinamento em relação a escrever uma redação pode fazer com que você cometa esses desvios, esses deslizes. Então, é preciso ter cuidado em relação aos aspectos linguísticos. Por exemplo, você não deve começar um período, uma oração, com expressões como e, pois, mas. Esses termos, eles não começam orações. Você não deve escrever a palavra coisas ao longo da sua escrita. Você não deve generalizar informações às pessoas, à sociedade, ao governo, como se todo mundo fizesse isso. Então, a questão e a preocupação linguística é importantíssima para que você consiga manter, de fato, a formalidade no texto e que você consiga alcançar uma boa nota, em especial ali na competência 1. Quando a gente falar da aula de competência, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Alan, quer complementar alguma coisa ou você vai passar para o seu tópico? Não, é interessante falar sobre isso, né? Porque algumas pessoas pensam que isso é uma coisa distante. Mas eu corrijo muitas redações e eu vejo, assim, o quanto os meus alunos, né? O quanto os meus alunos colocam, você vê um VC no meio da redação aparecendo, né? Então, isso acontece. Por quê? A pessoa está nervosa, ela não vai, pode ser que ela esteja desatenta e ela deixe passar isso, né? Essas marcas, justamente que a internet, ela é boa por um lado, né? Mas sabemos também que ela tem aí alguns pontos aí que podem ser negativos, principalmente nessa questão, né? De você não saber usar os conectivos, né, direitinho, você não saber como começar ali um parágrafo e começar com um mas. E aí? Então, tomar esses cuidados, né? Isso é bem interessante aí para a gente poder começar, né, essa parte. Posso passar, então, para o tópico 4? Eu preparei aqui, né, um esquema aqui para ficar melhor para as pessoas visualizarem. Bom, gente, o próximo tópico aí do infográfico seria impessoalidade, né? O que é impessoalidade? Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter visto algo sobre impessoalidade, mas as pessoas têm justamente essa dúvida do que é ser impessoal numa redação do Enem. Como é que o Enem vai avaliar essa questão de você ser impessoal? O que é você ser impessoal? Agora, quando eu dei o exemplo do copo aqui, eu disse que eu não podia usar a palavra o meu copo, né? O meu copo, né? Ele é meu. Eu não posso mostrar que eu estou presente no texto. Você tem que ser impessoal. Mostrar que aquilo ali, ó, não é bem a sua opinião. Como assim, professor? Não é bem minha opinião. As pessoas ficam um pouco de dúvida. Então, esse slide aqui ele é justamente para isso, né? Então, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar aqui. Eu botei aqui, ó, justamente para vocês. Tá sim, Alan. Tá tudo tranquilo, tá bem visível. Tranquilo? Bom, botei aqui um texto, eu vou ler só para poder explicar melhor para vocês, tá bom? A impessoalidade da linguagem é uma técnica indispensável quando falamos na produção de um texto dissertativo argumentativo. O objetivo principal de escrever um texto de maneira impessoal é eliminar marcas de subjetividade no discurso, ou seja, tirar qualquer juízo de valor que mostre que é você que acha aquilo, né? Você não pode usar a primeira pessoa, você não pode dizer eu acho que, eu acredito que, ou acredito, quero. Não, você não pode mostrar que é você ali. Você tem que ficar por trás dos panos, né? Então, ficar por trás dos panos é uma dica importantíssima para você conseguir aí atingir essa competência, de você ser uma pessoa impessoal, de você não mostrar. Professor, mas não é uma questão, uma redação argumentativa? Opinar é diferente de argumentar. Então, ter esse cuidado. Opinar é diferente de argumentar. E é justamente isso que eu botei aqui, ó. Primeiro, dissertação argumentativa. Você vai precisar defender um ponto de vista, certo? Você precisa de argumentos consistentes. Você não pode contar a história da sua avó, da sua tia, uma história que você viu na rua, né? Você não pode contar isso. Você tem que mostrar dados concretos para que a pessoa, o leitor, no caso, ele acredite, você convença ele de que o seu raciocínio faz sentido, de que ele é correto, que realmente isso está ligado com uma coisa que aconteceu lá no passado, que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo no presente na política. Então,
é interessante você ter esse cuidado. E aqui eu botei aqui, ó, argumento vai além de opinar. Argumentar é diferente de opinar, vai muito, muito, muito além. O argumento, ele é crítico e ele quer fazer a pessoa refletir. Ele quer que leve a pessoa a refletir sobre aquele tema polêmico. Então essa é a ideia. O seu texto, ele atingiu o seu objetivo quando você consegue fazer o leitor refletir sobre esse tema polêmico que está sendo tematizado no texto, né? Como é que eu faço isso? É para isso que eu falei, você precisa ter de conhecimentos. Você vai usar dados estatísticos oficiais, você vai usar testemunhos de autoridades, você vai usar aí lei, você vai usar de tudo. Você vai usar aí de várias e várias coisas aí, várias partes para compor. É como se você estivesse sendo acusado de algo e você tivesse que se defender, né? Então você precisa ter esse cuidado, né? Justamente de lembrar, você não pode, a primeira coisa que você tem que dizer, você não pode usar a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu, né? Eu não posso deixar nada implícito ali, ou explícito, o eu, né? Eu acredito, eu acho que. E aí eu preparei algumas dicas para vocês. Vamos ver aqui algumas dicas. Primeira coisa, para você usar a impessoalidade. Em vez de você usar, na minha opinião, eu acho, nós consideramos, use. É importante observar, convém lembrar, é preciso considerar. Você não pode, né? Você tem que ter justamente todo esse cuidado aí de não usar minha, eu, nós, aqui, essa parte. Então você meio que coloca aí um estilo diferente, né? É como se você quisesse enganar o leitor nesse sentido. Posso sim mandar. A impessoalidade, gente, tem que estar presente nos três textos, nas três partes do texto, né? Introdução, desenvolvimento e a sua conclusão. Tem gente que faz o texto lindo, chega na proposta de intervenção, coloca lá, eu acredito que deveria ser feito isso, isso e aquilo. Acabou com a parte ali do seu texto, né? Lembre-se, o ideal é você colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. É o texto inteiro. O texto inteiro você tem que ser impessoal. Aqui, eu botei 3 dicas de como você vai fazer para você não usar a palavra eu, você não se colocar ali, você não dar sua opinião, você argumentar com fidelidade ali o que você propõe. A primeira dica é você substituir expressões como eu acho, na minha opinião, o meu ponto de vista, etc, 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 por outros mais gerais, né? Que foram o que eu falei ainda há pouco. É bom lembrar, é preciso considerar, é importante, convém observar. Existem vários e vários outros. Se você colocar aí lista de conectivos no Google, você vai encontrar aí uma lista vasta, né, desses conectivos aí que ajudam você a não usar a palavra eu. Caso você não lembre, né, caso você não consiga lembrar disso, existe a segunda dica. A segunda dica é não usar, né, a primeira pessoa e você justamente utilizar aí, mudar a frase. Em vez de você falar, considero que as contribuições sociais foram importantes, em vez de você falar isso, você pode colocar assim, as considerações sociais foram importantes. Você não diz, eu considero que. Você afirma, né? As considerações sociais podem ter sido importantes, foram importantes, etc, etc. Alguém está perguntando se ser impessoal demais não pode acabar prejudicando. Não, você tem que ser impessoal. A redação, ela pede, a redação dissertativa, argumentativa, ela exige que você seja impessoal. Então não existe essa de ser impessoal demais. Você não pode usar a palavra eu, você não pode se colocar na redação. Então não prejudica, tá bom? Marcos, você usar o nosso país, você acabou de não ser impessoal. Então você não pode falar isso, tá bom? O nosso país, coloca o Brasil, né? Então evite colocar isso, tá bom? Essa ideia de tentar se colocar aí, tá bom? Então tomar esse cuidado, interessante, né? Uma outra dica, gente, é você indeterminar o sujeito. O que seria indeterminar o sujeito? Colocar a partícula se
a partícula si de indeterminação do sujeito. É uma outra dica bem interessante, ó. Aprende-se na universidade a relevância da ciência, buscava-se a erradicação da pobreza, debate-se muito sobre a questão e assim por diante, né? Então, você tomar esse cuidado justamente de você saber usar a partícula si, né? Você colocar a partícula si aí no momento certo. Também não abusar tanto dela, né? Mas você colocar no momento certo ali a partícula si. Então, essas são 3 dicas principais para você usar a impessoalidade. Bom, nós temos aqui alguns minutos. Jaque, quer complementar alguma coisinha aí? Eu não estou recebendo coisas do chat. Eu queria só dar uma olhada aqui. Não está carregando o meu chat. Sim, só complementar um pouco aquela pergunta que foi feita mais acima sobre Jubian ser impessoal demais. Muitos alunos confundem a impessoalidade com a marca de autoria, tá? E por conta disso, tem dúvidas como essa, surgem questionamentos como esse, ser impessoal demais. Acho que Alan falou muito bem, não existe ser impessoal demais, porque você precisa ser impessoal. O que existe é você utilizar palavras que marquem a sua autoria e que, claro, vão fazer com que o seu texto seja seu, sem que nele haja a presença da partícula eu. Quando você diz que é inadmissível, é inegável, tal situação é uma problemática, a situação é caótica, esses elementos, eles resguardam a autoria e asseguram que você vai estar fazendo também uma construção textual que seja sua propriamente. Então, há uma confusão em relação ao que é a marca de autoria e essa continuação aí que se chama, esse uso que a gente chama de impessoalidade. Outra pessoa pergunta aqui a respeito do nosso país. Nosso é marca de primeira pessoa do plural, e por isso não deve ser utilizado. Você diz que a banca liberou. Na verdade, a banca do Enem, ela é bastante... como eu posso chamar assim, uma mãe, né, Alan? De vez em quando ela é uma mãe. Ela aceita algumas coisas que na minha correção não passava, mas tudo bem. Mas tá ligado, Essa marcação do nosso, às vezes é visto em textos 1000 e o aluno, né, que está ali sempre estudando e observando textos, pegando bons textos para analisar, chega lá e diz assim, professora Jaqueline, você disse que eu não podia utilizar, mas tem aqui num texto 1000 e a pessoa escreveu isso. De fato, pode acontecer. E justamente quando que é permitido esse uso? Quando ele está marcando essa impessoalidade, mas você não deixa de ser brasileiro. Você, ainda que não se coloque diretamente no texto, quando você escreve nosso Brasil, nosso país, significa que você é também um desses tantos brasileiros. Claro que você está trazendo a pessoalidade, porque você está se colocando como um desses muitos, mas você não está prejudicando essa ideia de colocação da primeira pessoa. O importante é não estar mudando de pessoa verbal o tempo inteiro ao longo do texto, porque isso prejudica bastante a fluidez, a coerência textual. Então, claro que em alguns momentos vai acontecer de você ter uma necessidade de utilizar essa primeira pessoa. Sempre que possível, tente utilizar essas dicas de impessoalização. E se porventura, por acaso, ainda assim for necessário, tente fazer de maneira isolada, em que fique parecendo que você é, de fato, um brasileiro e não uma pessoa específica, para que não haja problemas aí em relação à impessoalidade. Eu vi que um outro professor também acessou aqui, se quiser falar um pouquinho aí sobre o tópico, a gente está trabalhando com impessoalidade, ainda vamos falar um pouquinho do tópico 5 aí de dicas, tá? Se quiser se pronunciar, fica à vontade. Tem alguém que também queria fazer uma pergunta. Josué, se você não fez sua pergunta ou quer fazer por meio do microfone, pode fazer aí. Paloma Rezende. Professora, me pergunta, por favor. Porque, assim, questão, se eu não posso repetir muitas palavras, e se eu não souber os sinônimos, posso repetir mesmo assim, se eu não souber? Essa questão da repetição de termos, ela é
bastante complexa, porque alguns termos, de fato, a gente tem grande dificuldade de substituição, né? Por exemplo, na área da saúde, substituir saúde. Às vezes a gente só substitui por bem-estar, que é a palavra mais específica, direta. E aí você vai ter que utilizar outros recursos, como, por exemplo, os pronomes, os termos de substituição, como os pronomes oblíquos, ou os termos de referência, para que você possa substituir. O esse, por exemplo, pode ser usado nesse sentido. Agora, o ideal é que você tente diversificar os termos ao longo da sua produção. Agora, claro, tem gente que, para fazer isso, recorre, por exemplo, à lista de sinônimos do Google, e aí aparece lá sinônimos que não tem nenhuma relação, e a pessoa lança no seu texto como se estivesse abafando, né? Como se estivesse muito bom. Não tá. Tem que ter sentido, tem que ter uma substituição que seja, de fato, adequada. Principalmente, tomar esse cuidado, professora, e respondendo para o colega também complementando, tomar esse cuidado no mesmo parágrafo, de você repetir a palavra no mesmo parágrafo. O seu principal erro vai ser esse. Aparecer na introdução, depois lá no penúltimo parágrafo, né? Não tem problema, é um problema muito grande. O problema principal é você repetir no mesmo parágrafo. A saúde está passando por isso. A saúde não sei o quê. A saúde... Então, no mesmo parágrafo, aparecer 3 vezes a palavra, né? Então, tomar esse cuidado aí enorme. Eu acho que é o principal cuidado quando a gente está falando principalmente de coesão e coerência, né? Você manter aí a coesão e coerência nesse sentido, né? De não ficar repetindo a palavra. Usar os pronomes, né? Usar alguma outra especificação para se referir àquela palavra. Isso mesmo, eu acho que pior ainda, Alan, é quando o aluno faz assim, usa o último termo para começar a frase seguinte, do tipo, o Brasil é um país que convive com bastante violência. A violência ocorre por... E aí você termina com o termo e retoma com o mesmo termo. Isso, além de incoerente, né, é desnecessário. Você pode fazer essa substituição utilizando aí recursos da própria língua portuguesa. E lembrar de uma coisa, uma dica, já entrando nesse tópico, né, que a gente já está trabalhando praticamente dicas aqui, não usar a palavra o mesmo ou a mesma para se referir a algo passado. Por exemplo, isso é comum, as pessoas erram muito nisso. Vou dar um exemplo aqui. O professor Alan está dando dicas de redação, dicas sobre redação. O mesmo fez um slide para apresentar. Você não pode usar a palavra o mesmo, então tomar esse cuidado, né? Tomar esse cuidado com a palavra o mesmo, que muitas pessoas usam, né, de forma errada aí nessa colocação, né? A gramática não coloca esse uso do mesmo aí para você utilizar. Então, tomar cuidado com isso, né? Poucas pessoas... Aproveitar nessa dica aí também, né? O mesmo, acho que são 2 erros que todo professor, todo corretor de redação convive bastante, sinaliza bastante. É o uso do mesmo como elemento de retomada e o uso do onde, que não faz referência a lugar físico. Acho que são os 2 erros mais comuns nesse sentido. Ainda tem mais um ainda. Tem mais um? Tem. Qual? Aquele através de. Verdade, que não tem sentido de por meio de, ao invés de utilizar por meio de, usa o através. Através, na maneira de atravessar algo. É verdade. Paloma quer fazer uma pergunta, vou abrir aqui espaço para ela. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Sim. Sobre o termo lamentavelmente, se ele é impessoal. Eu vejo muito em redações que eu leio, escrito lamentavelmente. Acho que ficou um pouco sem voz a pergunta dela, mas deu para mudo. entender, né? O termo lamentavelmente não é uma marca de pessoalidade. A gente tem aí, infelizmente, lamentavelmente, são expressões que aparecem. Uma dica só em relação aos adjetivos. Né? Aí sim tem que ter cuidado, porque o teor qualificativo dos adjetivos pode acabar gerando uma discórdia em relação ao que você pensa e o que, de fato, está expresso na sua escrita, né? A ideia de bom, ruim, pode ser algo que tenha mais a ver com a sua leitura pessoal do que com o que você, de fato, quer expressar. Obrigada, professora.
Bom, ali no tópico de dicas, tá? Para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Professor que chegou aí depois, quer fazer alguma sinalização específica, se apresentar também para a turma? Olá, gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Christian. Entrei agora há pouco aqui, mas estou aqui para tirar dúvidas de vocês, perguntas em relação à redação, em relação à estrutura em si. Só estou com um problema na minha câmera, por isso eu não consigo me mostrar, mas consigo ouvir vocês e acho que vocês conseguem me ouvir, bacana. Ok. Chegaram aqui mais outras perguntas a respeito da questão do gerúndio, se ele prejudica a redação. Quer comentar um pouquinho aí? A ideia do gerúndio em si, né, daquela ideia de uma ação que está em movimento, uma ação inacabada, uma ação que nunca acaba. É que nem quando você liga para o telemarketing, né, vou estar transferindo, vou estar repassando, vou estar... Ainda mais quando você pensa numa proposta que tem que agir para o problema. Opa. Aí foi alguém que abriu aqui o microfone, acho que foi a Joyce que abriu o microfone, o professor estava falando ainda. Em relação aos verbos que a gente usa, são bem importantes a gente usar. Outro que eu acho muito assim, muito na matéria de segurança. Poderia ser feito, deveria ser feito. Trocar por deve, se tem que se fazer, é necessário, urge medidas. Porque se você não confia no que você está escrevendo, como é que eu que estou lendo vou confiar? Bem lembrado, né? O gerúndio, ele acaba sendo utilizado com muita frequência na redação, justamente porque na oralidade a gente utiliza bastante esse recurso. E aí tem uma dica em relação a isso, que é cuidado com a palavra acaba. Quando você utiliza o termo acaba, consequentemente, na sequência, é comum ver um verbo no gerúndio. Então, tira essa partícula de escrever da sua redação, do acaba. Assim, você vai ter uma maior dificuldade de incluir um gerúndio no seu texto. E, sempre que possível, coloque o verbo no presente, marcando que a sua argumentação ela está fundamentada em algo que é agora, pontual. Outra coisa aí importante da gente falar, já que a gente está falando sobre termos, tem um pessoal aí querendo apresentar a tela. Ana Paula, cuidado aí quando vocês clicarem, porque aparece aqui e você substitui a nossa tela. Uma outra expressão também, que inclusive a gente estava discutindo, já que a gente está falando de termos, né, que aparecem em relação a dicas, as expressões a priori e a posteriori, né? Alan, quer falar um pouquinho disso? Gente, virou pandemia isso, né? Nós temos aí acontecendo bastante, né? As pessoas estão utilizando bastante aí. Então, o que falar do a priori e como é que é o outro, que eu nem lembro como é que pronuncia. Que é posteriori. A posteriori. A priori Cara, e a posteriori. É aquilo, né? Eu aconselho a não usarem. Eu aconselho muito meus alunos a não usarem, justamente por ter ficado uma coisa muito... É igual quando você faz um trabalho e coloca assim, concluindo este trabalho, em conclusão, é muito clichê, né? Então, tomar cuidado com esse a priori, porque eu acho que as pessoas começaram a ver muitos textos assim, e hoje em dia eu corrijo 30 redações, 20 redações vão ter isso, né? Estão tendo isso, esse a priori aí, a posteriori. Comente aí, por favor, acho que já... Jaqueline. Isso, eu acho que já entra aí nesse nosso tópico de dicas, né, em relação aos repertórios. Muita gente, para fazer sua composição de repertórios, vai buscar na fonte dos textos bem avaliados, que é uma ótima fonte de repertórios, mas acaba utilizando de maneira indevida. É como o termo atualmente, que é tão comum ver o candidato começar a escrever a sua redação com atualmente no Brasil a violência contra a mulher. Pelo amor de Deus, tem violência contra a mulher há muito tempo. Então o erro não é na palavra atualmente, mas na temporalidade que ele expressa e que você não está considerando ao utilizar essa expressão. Larissa fez uma pergunta aí, ó. Professora, quando o parágrafo termina com apenas uma palavra e uma linha, isso prejudica meu texto? Não deu a palavrinha naquela linha e você deixou ela sozinha no texto.
Não, você está fazendo uso aí, né, da estrutura, né? Você está usando a estilística, a estrutura que é utilizada que perde. Você não vai prejudicar o seu texto. O erro vai ser se você continuar a começar um parágrafo nessa mesma linha. Você vai perder essa linha aí completamente, se ela é a última palavra do seu parágrafo. Perde essa linha, vai para a próxima, né, distância da margem aí, tomar esse cuidado. Você não perde, né? Você só tem a ganhar. Você está aí dominando a gramática, né? Você está lembrando da estrutura gramatical, a estrutura da redação em si. Enfim, mesmo que seja um restinho da palavra, uma separação silábica, isso é interessante. Vai ficar só aquela palavrinha lá, sozinha, isolada. Deixa ela. O erro é se você continuar a começar um parágrafo na mesma linha que você já cortou toda a estrutura aí, né, da prosa. Eu confesso que eu fico muito triste quando isso acontece com as minhas redações, porque eu já penso, poxa, é uma linha perdida. Mas, na verdade, a gente está seguindo a organização estrutural do texto, então, embora seja uma linha perdida de argumentação, é uma linha ganha em relação à estrutura textual, não há muito o que fazer. Muitas vezes, na transcrição do nosso rascunho para a folha oficial, há problemas como esse, a questão da quantidade de linhas, a própria letra da gente muda, né? Eu tenho alunos que no rascunho conseguem fazer o texto em 30 linhas, quando passam a limpo tem lá 25 linhas apenas, outros que conseguem fazer 30 linhas e quando passa a limpo fica faltando linha e tem que diminuir o seu texto. Então, você tem que treinar bastante esse processo, esse exercício de fazer o seu rascunho, transcrever, para entender o seu próprio processo de utilização do espaço que é a composição do parágrafo, para que problemas como esses possam ser evitados. Às vezes, né, a ausência de um rascunho consistente faz com que a gente possa aí cometer problemas, né, entre aspas, como esse daí de deixar uma palavra sozinha, que não vai penalizar em ponto, mas claro que a gente sente falta depois, quando está escrevendo, pelo menos eu que escrevo muito, tenho sempre problemas com a quantidade de linhas, eu sinto falta dessa linha depois para um outro parágrafo ou uma outra parte do texto. Então, como eu percebo que o parágrafo está acabando e que vai ficar, ou que não vai dar tudo ali naquele espaço da linha, ou eu tento reformular a minha oração, ou eu tento crescer um pouquinho mais, não deixando essa palavra isolada. Bom, gente, eu vou ler aqui as perguntas que a gente tem, tá? Para a gente comentar e encerrar a nossa aulinha de hoje. Na nossa próxima aula, na terça-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre título, tema, assunto, a interpretação temática, basicamente, como fazer essa interpretação, o que valorizar nessa interpretação, e aí a gente discute outros aspectos também do texto. Estou vendo aqui muita gente sinalizando, pedindo instruções de como começar a introdução, de melhorias no desenvolvimento. Mais à frente, a gente vai estar trabalhando com esses tópicos para não fazer tudo de uma vez só e ficar atropelado, tá bom? A questão da quantas linhas, a gente vai ter uma aula voltada, tá? Estrutura textual, a gente fala um pouquinho sobre isso. Professora, conte de encontro com as redes sociais. Eu tenho minha rede social particular, né, que é um Instagram, Jaqueline C14, tem um canal no YouTube, Redação com Jaque, mas que foi criado mesmo nesse período de pandemia, voltado aí para atender as necessidades dos meus alunos. Tem algumas aulas lá disponíveis, eu faço um aulão Enem toda semana, amanhã, inclusive, e aí, após o Enem, eu disponibilizo lá também, no canal, então, quem quiser acessar, tem algumas aulas lá disponíveis e tem também discussões temáticas. Alan e Christian, falem aí também de vocês. Bom, eu dou algumas dicas de português no meu Instagram, né, também, dou dicas de língua portuguesa, assim, dicas quando usar mais com i, mais sem, enfim, várias dicas lá de língua portuguesa. O meu é Alan Cardoso, com 2 L's. Meu xará. Sim, Alan Cardoso. O último O não é um O, é um 0, tá? Alan Cardoso, com um 0 no final. Então, vocês me encontram por lá. E eu tenho um canal no YouTube que eu tenho junto com os meus alunos do ensino médio. Também são de dicas de português, mas assim, com certa comédia. A gente cria situações, vídeos com temas de filmes e a gente coloca ali com dicas de língua portuguesa, né? Inclusive, nós vamos preparar um para redação também. Então, é um projeto regional. Ele envolve algumas peculiaridades aqui do Amazonas, né? Formas de falar, etc.
Então é bem diferente. É o projeto Teleze com S. Você encontra no YouTube. Teleze com S. É um projeto que eu tenho aqui em Manaus. Você me encontra Legal, por aí. depois a gente pode, inclusive, disponibilizar no grupo de alunos aí esses contatos, né, de maneira escrita, para ficar mais fácil de vocês encontrarem, tá? E também de aproveitarem e darem sugestões do que vocês querem. Estou vendo aqui algumas pessoas comentando a respeito de temas de redação. Gente, vocês têm uma plataforma muito diversa, acho que Alan vai concordar comigo. Queríamos nós, em nossa época de vestibular, ter tido essas oportunidades que vocês têm hoje em dia, de tanto conteúdo, de tanto material disponibilizado de maneira gratuita. Então, a gente tem algumas plataformas que oferecem temas de maneira semanal, e toda semana vem lá o tema bonitinho, com texto de apoio, que você pode utilizar para treinar em casa. Então, não precisa esperar o professor dar um tema de redação, não. Tenha essa autonomia e busque aí nos mecanismos que a gente tem disponível. É isso mesmo. Só quero, acho que pra gente... Não perder também Como? o gancho de usar livros, né? Eu uso um livro muito interessante que eu uso, é esse aqui, ó. A Engenharia do Texto. Ele fala desde o mínimo do texto, né? Eu vi muitas pessoas perguntando sobre tópico frasal, várias coisas. Esse livro aqui ele é bem interessante. O autor é o Odenildo Sena. Printem aí, ó, para quem gosta de aprender, ele é bem bacana. Ele é barato, ele custou R$25, eu acho, R$20. Ótimo, beleza. Gente, então acho que é isso, né? A gente ultrapassou um pouquinho, mas é normal. Acho que nas aulas de linguagem é comum que a gente faça isso. Ultrapasse um pouquinho do tema, porque o povo de linguagem gosta de falar, que é uma beleza, e quando encontra alunos como vocês que perguntam, questionam, é muito bom, deixa a aula bastante dinâmica. Acho que isso ajuda bastante também a gente a ter essa fluidez e entender as necessidades de vocês, até para nivelar a questão das aulas, já que a gente está falando aqui do Brasil inteiro, de aulas ofertadas aí para o Brasil inteiro, e a gente tem públicos muito diferentes no Brasil, então é legal que vocês também interajam, participem e postem aqui as dúvidas e também sugestões de trabalho, tá bom? Então, já vou aproveitar aqui e me despedir de vocês. Depois eu disponibilizo lá os canais de comunicação. Foi muito bom, né, esse primeiro momento de aula com vocês. Espero vocês na semana que vem, para que a gente possa dar continuidade aí a esse projeto tão interessante, tão bonito, que o PNE está desenvolvendo e que, com muito orgulho, estou fazendo parte. Obrigado, gente. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigado, professores. Foi muito bom. Não sei se o professor Christian ainda está disponível. Ok. Quem quiser depois tirar alguma dúvida a respeito, tá bom? O grupo de WhatsApp, a gente pode abrir um outro momento para isso. Não vou prometer responder a vocês, gente, porque nós, professores, estamos trabalhando muito nesse período de pandemia. As escolas que eu trabalho, elas mantiveram aulas à distância, a gente teve que se adequar, então tem tido muito trabalho realmente, mas é importante que esse momento seja dedicado aqui para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, e logo, logo a gente vai sair aí desta situação e vamos sair melhores, mas com uma maior bagagem de conhecimento, tá bom? Até mais.